Agora nós vamos fazer algumas leituras em português. A primeira delas é este texto. De onde vem o português? A Susana Ventura é a autora e a Silvia Amistalden a ilustradora. E este livro é da editora Peirópolis. Vamos começar? Era uma vez, há muito, muito tempo, uma terra perto do mar. Aquela terra ficava tão junto dele que era como se o mar fosse quase tudo. Imaginem essa terra, que quase tudo era o mar. Aqui a gente tem as ilustrações, né? Que nos auxiliam aí a imaginar um pouquinho. Nessa terra tinha aí um casal, né? Essa mulher e esse homem. Aquela terra um dia se tornou um país, graças a homens, mulheres e crianças que ali viveram muito, muito tempo atrás. Eles lá ficaram por diversos motivos, por amor, ou por ali terem nascido, pelo trabalho, ou por gostarem de ali viver. Tanta gente, tantos nomes, Afonso, Brás, Catarina, Diniz, Egas, Fátima, Gil, Horácio, Isabel, José, Leonor, Maria, Nicanor, Ouroana, Pedro, Quitéria, Rufino, Sara, Teodora, Urraca, Valéria, Xavier, Zacarias e muitos outros nomes, como o meu e o seu. O meu é Angélica e o seu nome? Deram ao país o nome de Portugal. Ali viveram por muito tempo reis, rainhas, príncipes, princesas e também gente como você e eu, camponeses, pescadores, artistas, professores, estudantes. Como sabemos hoje daqueles homens, mulheres e crianças que viveram há tanto, tanto tempo em Portugal? Como será? Essas pessoas deixaram alguns escritos, principalmente em latim, em documentos, como os seus e os meus, que dizem ao mundo quem somos nós, que nome temos, quem são nossos pais. Deixaram também poemas, poemas sobre quem eram e o que sentiam. Alguns daqueles homens, mulheres, crianças que lá viveram muito, muito tempo atrás. Aqueles poemas escritos há tanto tempo eram cantados, eram cantigas. A língua tinha mudado, era o galego-português, já bem parecido com a nossa doce língua portuguesa. Nos livros daqueles tempos vemos músicos e instrumentos, gente tocando e cantando em belos salões, onde muitos ouviam, alguns dançavam e outros simplesmente sonhavam de olhos abertos, contemplando as águas das fontes e pensando nas águas do mar. Olha lá como é que era esse passado, esse muito, muito tempo atrás. Com reis, né, rainhas, pessoas tocando. Que mais pessoas tocando, né? O rei ali contemplando, olhando as pessoas. Olá, a princesa, né, na torre do castelo, em várias histórias, e o rei aí, né, o príncipe no cavalo. Sabemos assim
das plantações, das árvores, das festas, das romarias, das guerras dos homens, da luta das mulheres e da vida das crianças. Sabemos dos namorados que se olhavam de longe e se encontravam nas praias, que se banhavam juntos nas ondas e talvez sonhassem com outras terras e outras gentes além do mar. Entre os que compunham cantigas, havia um homem que era rei. Sonhava de olhos abertos e pensava no amor e no mar. Seu nome era Diniz, Dom Diniz, e ele soube, antes dos outros reis, que teria de haver muitas naus para que eles pudessem um dia lançar-se ao mar. Assim, Dom Diniz mandou que se plantassem árvores, pinheiros, pinhais, para no futuro construir as embarcações que iriam singrar as águas, tão presentes naquela terra onde o mar era quase tudo. Olha lá, o rei Diniz. Nos sonhos daquele rei havia mares, e nos mares, para o rei e para todos, havia mistérios e perigos, tempestades, ondas imensas, gigantes desconhecidos, feras e deuses nunca vistos, mas imaginados, e por vezes temidos. Mas antes que alguém pudesse descobrir o que havia além do mar, Fernão Lopes, um grande contador de histórias, aventurou-se a escrever, ainda em português arcaico, a história de Portugal. Português arcaico, gente, é o português antigo. Então, olha lá os mares, né? Um dragão e o barco aqui. Contou sobre seus reis e rainhas, sobre os heróis do povo e escreveu também histórias de pessoas comuns, como você e eu, que vivem e constroem todos os dias a história de um país. Fernão foi o primeiro homem a escrever sobre o passado daquela terra junto ao mar. Em suas histórias, recriou amores, guerras e também o tecido da vida diária de homens, mulheres e crianças que viveram num tempo em que as naus existiam apenas em sonho. Isso aqui quer dizer que toda essa terra, ela existia no sonho das pessoas, né? E não era possível navegar dessa forma que eles imaginavam, mas imaginavam. Quando as naus finalmente começaram a partir para longe, em terra firme, um homem do povo assistia às saídas dos muitos navegadores, o mestre Gil Vicente. Ele não era poeta nem prosador, era algo novo, um criador de teatro. Suas peças divertiam reis, rainhas e todos os que estavam por perto. E como havia ali gente de muitos reinos, Gil Vicente criou algumas personagens que falavam português antigo e outras que falavam castelhano. Todo mundo se entendia. Em suas histórias, o bem e o mal também navegaram, andaram em barcas. Em sua fantasia, as barcas
levavam as pessoas para o inferno ou para o paraíso. Gente, aqui eu vou ter que contar uma coisa para vocês. Gil Vicente, ele foi um cara que escreveu muitas peças de teatro. E ele escreveu O Alto da Barca do Inferno, que é um livro clássico em português. Então, esse livro tem mais ou menos essa história que está contada aqui nessa página. Realmente, as personagens, elas eram pessoas que iam para o inferno ou para o paraíso. Olha que legal, né? A gente vai descobrindo aí um pouco mais da cultura. Então, as pessoas nas naus, né? Nas barcas, esse daqui, e o anjinho e o diabinho ali do outro lado. Aqui, o diabo. E as pessoas ali sem saber ainda para onde que iriam, né? Foi Luís de Camões, navegador, poeta, contador de histórias e também soldado, quem primeiro me contou esta história, que hoje conto a vocês. Seus poemas falam da vida, da fortuna e do desejo de partir para aventuras. Luís me contou muitas coisas, na mesma língua que falamos e escrevemos. Falou-me de amor e do mar, e também me contou sobre Portugal. Casal, né? E ali um baú de histórias, né? Sonhando ou acordados, aqueles homens, mulheres e crianças foram a muitos lugares. Não viram os monstros, que no fim só existiam mesmo em seus sonhos, mas chegaram a outras terras, onde encontraram coisas novas e muitas pessoas. Ali semearam nossa bela e doce língua portuguesa. E percebam que bonita é esta página. Ela me faz lembrar o Museu da Língua Portuguesa, que era um museu que a gente tinha aqui em São Paulo. Porque a gente tem essa árvore aqui, que são a árvore aí de todo mundo que ajudou a construir a língua portuguesa. Então, a gente tem aqui no Brasil o português, que é o português brasileiro, e esse português, ele foi construído a partir das pessoas que vieram para cá para construir as histórias delas, as histórias do nosso país e a história da língua portuguesa, que é diferente da que existe em Portugal. Aqui a gente tem um mapa, e aí, nesse mapa, né, tem por onde que percorreu aí essa história. E aqui a gente finda, né, termina a história. Mas antes de eu terminar o vídeo, eu gostaria de falar que é possível ler em português. E agora vocês acabaram de fazer essa experiência. E com mais leituras em português, é ainda mais fácil aprender o idioma. Todas as pessoas me perguntam, mas como aprender português? Lendo é uma das formas, e com leituras como esta, né, você pode começar. As ilustrações
é sempre algo que vai te ajudar muito a entender o texto. Então, leiam livros em português. Aí, aos poucos, você vai entendendo a forma escrita das palavras e vai podendo ter mais vocabulário e entender melhor as histórias. Então, essa é a dica de hoje. Se vocês gostaram, comentem que com certeza terá mais.